Olá, pessoal! Hoje eu vou começar a nossa aula aqui na escuridão completa, porque nós vamos falar um pouquinho de uma nossa conhecida, que é a luz. A luz é muito, né, a gente não pensa muito a respeito dela, mas ela é fundamental para todas as nossas atividades, para todo o nosso conhecimento a respeito do universo, e ela faz parte de um conjunto de coisas que a gente vai estudar hoje, que são as ondas. O universo que a gente conhece ele é composto basicamente de matéria e energia. Nós vimos, por exemplo, a mudança de estado físico da matéria. A mudança de estado físico da matéria depende de energia aplicada para que ela aconteça. Então, se não houver energia, a matéria não altera seu estado físico. E a transferência de energia entre os diferentes materiais, entre os diferentes compostos químicos, ela é fundamental para as coisas que a gente conhece, está acontecendo no nosso organismo o tempo todo. Mas hoje a gente vai conhecer um pouco melhor isso através do estudo das ondas, que inclui inclusive, né, a luz que a gente está vendo aqui através da minha câmera. Então vamos lá. Todos os fenômenos que acontecem à nossa volta, as coisas observáveis, né, e extraordinárias que a natureza nos oferece ali, elas estão limitadas ao que a gente consegue ver, né, ao que os nossos olhos conseguem captar. E os nossos olhos estão, obviamente, limitados ao que a luz pode fornecer ali para eles como imagem. Então, no escuro, vocês não conseguiram me ver. E a luz, ela é nada mais do que um tipo de onda. Existem vários tipos de onda que a gente pode listar, né, através dessa imagem aí que mostra, né, todas as ondas eletromagnéticas. E aí a luz é, na verdade, né, um complexo de várias cores que são visíveis, né, a olho nu, sob a forma da luz que a gente conhece. A matéria, ela pode, né, receber vários tipos de energia ali, que a gente conhece, né, através do movimento, por exemplo, quando você empurra, né, uma pessoa, quando a pessoa se choca contra alguma coisa. Então, são dois corpos, né, se movimentando ali no espaço. Mas as ondas podem ser mecânicas, como é o caso do som, por exemplo, que depende do meio material para se deslocar. Então, nessas cenas de filme que acontece de guerras espaciais e afins, a gente não ouviria o som dessas explosões, por exemplo, porque está no vácuo. E existem as ondas eletromagnéticas, como por exemplo aquelas que eu mostrei para vocês anteriormente, as ondas, né, que são enviadas à rádio, o sinal de satélite, por exemplo, que mantém o nosso 4G funcionando, que nos guia lá no sistema de georreferenciamento, como por exemplo o Google Maps, eles são ondas, né, eletromagnéticas que não dependem do meio material para se deslocarem. Mas independente de serem ondas eletromagnéticas ou ondas mecânicas, existem características que podem ser utilizadas para a gente compreender que tipo de onda é. Por exemplo, a amplitude, que seria a altura de uma onda em relação ao seu ponto de equilíbrio. Já o comprimento de uma onda, que é representado por essa letrinha grega aí, lambda, que parece um Y de cabeça para baixo, é outra característica das ondas que é fundamental para a gente definir que tipo de onda ela é. Já a frequência vai nos dizer quantas oscilações de onda acontecem em um determinado período de tempo. E aí a frequência é medida em hertz. Então a gente pode já ter ouvido falar, pode estar familiarizado com o termo quilohertz, por exemplo. E aí o período vai nos dizer, né, o tempo que a gente vai ter ali de comprimento de onda. E por fim, a gente tem a medida de velocidade de uma onda, e essa velocidade ela pode variar de acordo com o meio que essa onda está se propagando. Então, por exemplo, quando a gente observa essa imagem aqui que representa a propagação da onda de som no ar, na água e no granito, a gente pode ver que no ar essa onda se propaga de maneira completamente diferente em relação às duas outras substâncias aí. Isso é facilmente compreendido por nós quando a gente pensa numa conversa, quando tem duas pessoas dialogando diretamente, e a gente pode comparar, por exemplo, quando a gente está no trânsito, né, e tem uma discussão, as pessoas tendem a abrir o vidro, né, quando estão conversando, brigando, que seja, umas com as outras, porque o vidro interfere ali, né, na propagação do som. Isso também é nítido quando a gente pensa na ecolocalização, que é uma forma dos morcegos caçarem ali e se localizarem no espaço. Eles emitem um ruído e obtêm como se fosse um eco de retorno, e através disso eles conseguem definir
como são, né, as estruturas que estão em volta deles ali e se desviar de obstáculos e encontrar, inclusive, os alimentos deles. E a luz também funciona em ondas e é nada mais do que uma radiação eletromagnética situada ali entre o ultravioleta e o infravermelho. E essa radiação, né, percebida, ela é sensível aos olhos da gente, né, a gente percebe ela como radiação luminosa à nossa volta. Se buscarmos o conceito mais a fundo, a gente vai perceber que a luz vai ser designada como uma radiação específica ali com ondas, né, de frequências diferentes que formam cores diferentes. Então, a luz visível é formada por várias cores. A gente consegue entender isso quando faz a decomposição da luz. A gente pode usar um prisma, às vezes um vidro quebrado que deixa uma determinada superfície, ele também gera, né, essas cores aí de refração. E a gente tem, por exemplo, também o arco-íris, que é uma forma da gente observar nessas cores que formam a luz visível. E a gente pode fazer o percurso contrário, a gente pode utilizar, por exemplo, esse disco de Newton, né, que vai colocar velocidade ali num disco composto pelas cores que formam a luz visível, e ao colocar velocidade, a gente vai ver que essa luz, essas cores, né, elas desaparecem ali para formar a luz branca que a gente conhece. E a luz, ela realmente atinge uma velocidade extraordinária, né, de mais de 300 mil quilômetros por segundo, então seria equivalente, né, em um segundo a 7 voltas e meia na órbita da superfície da Terra. Então, só para a gente ter uma ideia, né, de quão rápido a luz se desloca. E isso, se a gente usar essa medida para a gente entender, por exemplo, a distância que a luz refletida, né, a luz do Sol refletida na Lua leva para chegar à Terra, é mais ou menos um segundo. Por causa dessa distância de pouco mais de 300 mil quilômetros que separam, né, a nosso planeta desse satélite natural que é a Lua. E ainda usando a Lua como nosso exemplo aqui, a gente pode pegar o eclipse lunar para tratar da propagação retilínea da luz, porque a luz não faz curva, né, por assim dizer. O que acontece? Ela vai seguir uma linha reta ali de propagação e quando a gente tem, por exemplo, um determinado momento em que a Terra, né, cobre ali completamente a área de propagação da luz em relação à Lua, ela não vai mais refletir esse astro e aí o que ocorre é um eclipse lunar. E aí a gente tem a zona de penumbra, que seria uma parte que recebe luz, né, mas ainda existe alguma luminosidade, a umbra, que é uma zona de total escuridão. Processo similar a gente consegue observar no eclipse solar, né, com a formação dessas áreas de umbra aqui, total escuridão, penumbra com escuridão parcial, com astro, né, fazendo sombra, literalmente é isso, uma sombra em relação, né, à luz refletida do Sol que chega à superfície terrestre. E a interação da luz com a matéria pode gerar os fenômenos ópticos, que são aqueles que a gente consegue observar a olho nu. Por exemplo, quando a gente tem a reflexão da luz. Se você bater a lanterna numa superfície tipo um vidro ou um espelho, né, essa luz vai se chocar contra esse objeto e ser refletida ali, né, a partir dessa superfície. Outro fenômeno é a refração. Já nesse caso, a gente tem um fenômeno um pouco diferente aqui, que você tem uma alteração do tipo de matéria que a luz está se propagando. Então, quando a luz, né, passa do ar para a água, que é o nosso exemplo aqui, a gente vê como se o objeto tivesse torto, né, alterado ali, ou um animal, no caso um peixe aqui dentro da água, tivesse uma posição diferente do que ele está realmente. Isso é porque a densidade do ar e da água são bem diferentes, e aí com isso a luz se propaga de maneira distinta ali também, gerando esse fenômeno da refração. E esses fenômenos ópticos rapidamente foram observados pelo ser humano e utilizados por ele para alguns fins específicos. Então a gente sabe hoje que o nosso olho, por exemplo, ele tem a própria lente dele ali, que é a córnea, e ela vai focar uma imagem a partir da refração da luz, da reflexão da luz, e essa imagem vai ser compreendida, interpretada através do nosso cérebro. E essa córnea, né, ou esse olho, ele pode ter algum problema ali de visão e essas imagens não serem tão bem compreendidas. Então, às vezes a pessoa tem
uma miopia, tem uma hipermetropia. E a gente pode fazer a correção disso com lentes que vão aumentar, diminuir, né, melhorar um borrão, por exemplo, da visão e fazer com que a pessoa enxergue melhor. Tudo isso é a partir do conhecimento de como que a luz, né, funciona, como que é a refração da luz ali naquele objeto, no caso, né, o material que é gerado para fazer os óculos ou uma lente de contato, por exemplo. Então, para a gente encerrar essa aula de hoje, nós falamos a respeito da formação das ondas, de como elas são, suas características, o que é a luz, sua velocidade e a importância do olho humano para captar essas informações que existem à nossa volta. E agora é com vocês, é hora de sentar, dar uma lida nos textos que estão no PET 3. Antes de cada exercício, a gente tem uma explicação breve que vai ajudar muito vocês a entenderem e responderem os exercícios. Qualquer dúvida, me chama lá no grupo do WhatsApp da turma ou nos comentários aqui do YouTube ou, né, do Instagram, que eu respondo vocês assim que possível. Um abraço a todos e até a próxima aula.